Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Vou conversar com o Cláudio Pasqualin, ele é diretor de desenvolvimento de negócios da TransUnion. Puxa vida, Cláudio, eu conhecia apenas um pouco da empresa, tive a oportunidade já de fazer aqui um bate-bola com você. Tem tanta coisa bacana para a gente trazer, não é isso? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Flávio. É um prazer falar com você. Puxa vida, a história é bacana, a empresa tem realmente anos de janela e veio se transformando. Óbvio que a gente vai começar esse nosso papo pedindo para você contar um pouco dessa história, contar um pouco dessa evolução, enfim, quem é a TransUnion, de onde ela veio e quando chegou no Brasil? Eu participo só dos últimos 10 anos da história da empresa, mas tenho um orgulho imenso daquilo que aconteceu até hoje, né? A TransUnion nasceu em 68, lá em Chicago, nos Estados Unidos, e nasceu como um birô de crédito, né? Aquilo que a gente conhece como birô de crédito, aquelas empresas que oferecem informação, acumulam informação e distribuem informação sobre o comportamento de crédito das pessoas e das empresas. E de lá para cá, ela evoluiu, assim como todas as empresas crescem e se desenvolvem. Ela evoluiu, saiu dos Estados Unidos, foi para mais de 30 países, deixou de ser uma empresa controlada por uma família e passou também nesses últimos 10 anos a ser gerida por um fundo de investimento. Depois ela abriu o capital e esses fundos de investimento já não são mais presentes na empresa. E nesse momento que esses fundos entraram, ela passou por uma revolução muito grande, um desenvolvimento muito acelerado que coincidiu com a entrada dela aqui no Brasil também e que a transformou de simples birô de crédito para uma empresa que explora informações e traz informações e inteligência para muito mais que o crédito, para criar confiança no relacionamento entre as pessoas e as empresas, em tudo que está relacionado ao relacionamento entre essas entidades, né, entre as pessoas e as empresas, para criar um relacionamento sustentável entre elas e que possa crescer para o benefício das duas partes, né? Nesse meio tempo, então, a gente entrou no Brasil e a gente entrou através da aquisição de duas empresas. A gente se desenvolveu, vamos dizer, com a herança daquilo que havia sido feito até então por essas empresas. É uma herança fantástica. A gente foi desenvolvendo as soluções que essas empresas tinham, toda a tecnologia e os valores que elas tinham aqui no Brasil. E a gente vem gradativamente trazendo mais coisas de lá de fora, mais soluções, tecnologia lá de fora para cá. Estamos no momento de poder trazer mais coisas, começar a trazer ainda mais do core da TransUnion para o Brasil. Nessa transformação que a TransUnion está passando, a gente trouxe aquilo que a gente chama de informação para o bem. E o que é informação para o bem? É poder fazer valer aqui no Brasil, principalmente, em outros mercados que têm característica similar à nossa, Filipinas, Índia, Colômbia, aqui na América Latina, África do Sul, a inclusão financeira e o aumento do acesso ao crédito para a população que não tem acesso, né, ou que tem acesso limitado. Aqui no Brasil, a gente estima que o número seja em torno de 50% da população adulta que tem alguma limitação significativa ou nenhum acesso a crédito. É muita gente, né? Então, todos os players hoje atuam com metade da população ativa e outra metade que poderia estar também ajudando esses players a crescerem, mas poderiam principalmente ter acesso e se desenvolver como pessoas, estão limitadas, né? E a gente quer facilitar com que isso aconteça. Sabe que, unindo isso que você está me falando com o que eu tinha visto no site, aliás, eu faço isso no fim, mas vou fazer agora, já que eu citei, vou colocar na edição aqui a URL do site de vocês, um site sim, muito bem construído, as informações estão muito objetivas, mas unindo o que você me falou com o que eu vi no site, isso me faz entender um pouco melhor o porquê das diferentes linhas de solução que vocês têm, né? E até as indústrias, né, que vocês atuam. Então, enfim, comenta um pouco sobre esse binômio aí, as soluções que vocês têm e as indústrias que vocês estão presentes.
Claro. Em termos de soluções, a gente traz dessa nossa herança, né, das empresas que foram incorporadas pela TransUnion, ah, uma, uma presença muito forte de soluções, do que a gente chama de soluções de decisão, e o Crivo é o produto principal aí, que são soluções para fazer automação de processos decisórios ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. E aí, nessa linha, a gente faz dezenas de milhões de decisões todos os meses. Acho que já passou de centena de milhão de decisão todos os meses. Eles estão agilizando o processo de decisão de várias verticais. Serviços financeiros, fintechs, telecom, varejo, seguros. E quando a gente fala de seguro, é seguro auto, seguro de saúde, seguro de vida. São diversas indústrias que utilizam esse tipo de tecnologia de uma forma bastante ampla. Em termos de informação a gente fala de Analytics e Data Insights. Isso é uma evolução sobre aquilo que a gente adquiriu 9 anos atrás. São dados que são transformados em insights ou em analytics. Analytics são scores, atributos que fazem parte de um processo decisório inteligente, que se manifestam, então, de forma a permitir que os nossos clientes tomem decisões automatizadas, bem informadas e de que tipo? Aprovo ou não aprovo? Aprovo de que forma? Qual é o limite? Quais são os produtos? Como eu cobro esse cliente? Como eu torno essa cobrança uma cobrança mais efetiva e mais respeitosa para esse cliente? Como eu preservo o meu relacionamento com o cliente numa situação de inadimplência, que é algo que eventualmente acontece, mas como eu faço com que eu resolva a inadimplência sem destruir o relacionamento com o cliente? Como eu expando esse relacionamento e ofereço mais produtos? Tudo isso são situações em que o Analytics e os Insights sobre os dados tomam parte. E aí entra o nosso time de ciência de dados para transformar, né, o dado bruto, a matéria-prima, em atributos, em scores, que são atribuídos, então, e utilizados para cada um dos nossos clientes. E sobre isso a gente acaba criando também soluções de prevenção à fraude e de identidade, que estão muito associadas àquilo que a gente chama de criar confiança entre a empresa e a pessoa, e o indivíduo, para tornar essa relação uma relação mais forte, mais duradoura. Bom, agora acho que ficou claro por que com essa abrangência toda, né, com esse tipo de solução, vocês estão presentes aí em fintechs, cobrança, saúde, telecom, varejo, seguradora, comércio eletrônico. Na verdade, hoje em dia, na nova economia digital, informação é matéria-prima, né? Ou seja, e os insights são o bolo sendo feito com os ingredientes, né? Vamos fazer uma analogia assim? É por aí. Alguns dizem que os dados são o novo petróleo, né? Um executivo nosso diz que o dado é o novo brigadeiro, né? Para tornar a informação o exemplo mais próximo da gente aqui, né? E aí casa com o teu exemplo da receita do bolo. Mas é isso, né? O dado bruto, ele infelizmente não é nada, né? Mas o dado trabalhado, aplicado à ciência de dados em cima, ele torna aquilo uma riqueza importantíssima para que os nossos clientes tomem quaisquer das suas decisões, né? E é exatamente aí que a gente entende que a gente entra, que a gente agrega valor, e a gente agrega valor porque a gente tem, sim, o dado, matéria-prima, mas a gente tem os cozinheiros, né, que conhecem do processo de extrair valor daquilo, e a gente tem também gente que conhece muito do negócio dos clientes, né? Não adianta ser só aquela pessoa que bate a massa sem saber para que está sendo utilizado, né? Nem toda a massa vai fazer pão, né? Para tentar continuar um pouquinho na tua analogia, né? Tem que saber para que vai ser utilizado. Então, ter o insight do negócio, qual é a dor do cliente, que problema a gente quer resolver, é algo importantíssimo
e que a gente consegue trazer para o processo e fazer com que isso vire uma solução de fato para uma dor de negócio existente. Puxa vida. Bom, para a gente ilustrar isso de uma maneira mais objetiva, o nosso tempo voa. O assunto é tão interessante que eu estou cuidando do tempo aqui, o tempo está indo, mas vamos dar uma conceitualizada, ou pelo menos direcionar, com duas coisas. Eu queria que você contasse, por exemplo, vocês têm uma pesquisa recém-divulgada relacionada aí a consumidores e dificuldades financeiras fruto da pandemia, né? Isso é uma coisa, né? E você tem também algum caso de uso que você possa compartilhar, citando ou não a empresa, para que a gente possa dar um pouco mais de visibilidade para quem está nos assistindo. Claro, e sem dúvida a gente poderia passar a tarde inteira conversando aqui, se o tempo permitisse. Mas vamos lá. Sim, a gente começou a fazer pesquisas trimestrais, Flávio, tirando o que a gente chama de pulso do consumidor, né? Medindo o pulso do consumidor, não só no Brasil, mas em diversos países. E isso começou no meio da pandemia, quando a gente percebeu que estava tendo uma mudança, um impacto importante, né? Nas finanças pessoais, nas finanças das famílias, e que a pandemia havia vindo para ficar por um período mais longo, né? Vamos lá dizer, no meio do ano passado, a gente percebeu que o impacto seria um pouco mais duradouro. A gente começou a medir se as finanças pessoais estavam mais afetadas, ou seja, se a renda daquela família estava afetada, e a gente percebeu que sim. E, infelizmente, a renda das famílias de mais baixa renda foi aquela mais afetada, né? Como acaba sendo previsível. E a gente vem notando que, gradualmente, isso está diminuindo, o que é muito bom. A gente também começou a entender como as famílias estavam como elas estavam lidando com essa perda de renda, né? Se isso estaria levando a atraso de pagamentos, se elas estavam contando com algum tipo de auxílio dos seus próprios credores, levando a empurrar algumas dessas parcelas mais para frente, ganhando algum tipo de renegociação ou algo do gênero. E a gente viu isso presente, sim, mais presente um tempo atrás do que agora. Foi ótimo durante um período. Alguns foram naturalmente recorrendo a outros tipos de auxílio, familiares, foram buscar outras fontes de renda, mas pessoas acabam lidando com isso. Partindo desse ponto de vista de renda, a gente tratou um pouquinho de fraude. A gente percebe que nessa nossa última pesquisa, 18% das pessoas foram ou vítimas de fraude ou foram alvo de algum tipo de fraude de identidade. É bastante coisa. 18% das pessoas pesquisadas citaram isso. Pelo menos só 2% foram vítimas de fato, e os outros 16% foram alvo e conseguiram evitar o problema. O outro aspecto importante é a busca por crédito, né? E 62% ou 63% das pessoas indicam o quanto o crédito é importante, né? Ter acesso a crédito é importante para elas, mas só 40% dizem ter acesso de fato a crédito de forma suficiente. Então tem um gap importante aí, percebido, né, na opinião dessas pessoas, percebido por elas, e que poderia eventualmente ser preenchido por algum tipo de oferta que se encaixasse no perfil dessas pessoas, desde que o risco fosse adequadamente medido, né? E a gente também já identificou que algumas pessoas nem passa pela cabeça delas solicitar o crédito, porque elas já sabem que serão negadas, ou tem receio da resposta, tem receio do próprio relacionamento com as instituições, então elas já decidem nem pedir, apesar do desejo, apesar de perceberem a necessidade, né? Então, tem um caminho interessante aí pela frente, e um pouco disso, acho que até de educação financeira sendo necessária, né? E aí, falando no teu outro ponto, né, eu vou citar a Creditas como uma empresa que a gente ajuda, uma fintech do ramo financeiro, focada principalmente em financiamento imobiliário inicialmente, já expandiu um pouco mais.
a gente os ajuda com o Crivo, a nossa solução de automação de decisão. Com o Crivo, eles são capazes não apenas de tomar decisão em segundos, mas tomar uma decisão inteligente e muito bem informada, porque o Crivo vai permitir que eles acessem uma quantidade enorme de fontes de dados diferentes, não só os nossos dados, mas os dados de diversas fontes, diversos provedores de informação no mercado. Juntar tudo isso, tomar uma decisão pronta para aquele cliente, sem que isso signifique de forma alguma vamos dizer assim, um atraso para o cliente e nem um risco exacerbado para eles. Né? Eles não estão abrindo mão de algo para ganhar agilidade. Né? Eles estão conseguindo casar os dois benefícios. Né? Esse é um dos exemplos. Né? E aí existem N empresas que a gente atende no setor de fintech, assim como em outros setores. Puxa vida, ficou evidente para mim, viu, Cláudio, que a gente vai ter aí que em algum tempo marcar uma nova conversa. A atuação, a empresa tem 50 anos, mas a dinâmica dela é de uma startup quase, eu posso dizer para você, viu? Acho que é meio que por aí. Então a gente vai retomar essas conversas, contar novos casos, né? Aprendi um montão. Como eu falei, a informação é o ar que as empresas respiram hoje. Vocês estão muito aí para prover esse tipo de suporte, esse tipo de análise, tomada de decisão, né? Quem sabe a gente já possa fazer algo numa mesa, tomar um café presencial, gravar ao vivo, que tal? Seria ótimo, seria excelente. Eu aceito o convite. Olha, em janeiro a gente vai completar 10 anos de Brasil, então a gente vai ter, inclusive, algo a celebrar já no começo do ano. Quem sabe a gente encontra uma oportunidade presencial em breve. Com certeza, não, vai ser um ótimo pretexto e quem sabe a gente o mundo já vai estar menos de ponta cabeça e a gente vai poder se encontrar, né? Então, queria te agradecer demais pela oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Cláudio Pasqualin, diretor de desenvolvimento de negócios da TransUnion. Cláudio, permaneça bem, segure até essa nossa próxima conversa, que seja breve. Até lá. Até lá, um grande abraço.